Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais uma live aqui no canal do Bibotal, que hoje, atenção mulheres, atenção você que trabalha no ministério, atenção você que é casada com alguém que trabalha no ministério e trabalha junto ou não trabalha, enfim, é você que é mulher, está numa igreja, esse papo hoje é pra você. Mas calma, você que é homem, antes de, já que nesse papo aí é só pra mulher, importante homens saberem e conhecerem também o coração da mulher no ministério. Hoje eu tô aqui com duas autoras desse livro aqui, Mulheres que Cuidam, um lançamento da Thomas Nelson Brasil no ano passado, de 2023, mas que a gente traz aqui agora para apresentar para vocês um pouquinho da proposta deste livro aqui, que é muito legal, é algo que realmente pode somar uma leitura fácil e gostosa para você que quer entender um pouquinho mais do papel da mulher no ministério. E para fazer esse programa, eu tô aqui com duas autores, a Ju e a Lu. Sejam bem-vindas aqui ao nosso canal no YouTube, queridas. Ju, seja bem-vinda aqui, primeira vez que eu falo contigo, prazer te conhecer. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, uma honra. Olha só, e tem aqui também a Lu, que é, para você que não sabe, esposa do nosso alemão de sunga, esposa do Alex. Seja bem-vindo, Lu. Muito obrigada, para mim é uma alegria poder estar aqui também compartilhando um pouco do que tem de tão legal e interessante dentro desse livro. Legal, ó, perceberam que a Lu é muito mais animada, eufórica, alegre do que o Alex, né? Já viu como os opostos aí, né? Então, olha só, mas a Lu eu conheço, a Ju eu não conheço, mas tem pessoas que também não conhecem a Lu. Quero começar então aqui que vocês se apresentassem um pouquinho para nossa audiência, começando por você, Ju, diga seu nome, a cidade de onde está falando, o que que você faz, quem você é e se você gostou do final de Lost. Mentira. Nunca assisti Lost, mas tudo bem. Sou a Ju, sou filha, sou ovelha de Deus aí, do nosso bom pastor. Sou curitibana, por isso meu sotaquinho aqui, inconfundível. Mas eu moro aqui na África do Sul, na província mais pobre do país. E aqui Caraca. A gente serve como missionários. É uma das províncias mais vulneráveis, Onde que é? né? Onde pode falar o nome, não? Sim. Eastern Cape, na África do Sul, país África do Sul. A cidade se chama, na zona rural de East London. Todos convidados, venham aqui conhecer o nosso projeto. A gente tem, né, o privilégio de servir num lar, escola, onde a gente desenvolve um projeto de sustentabilidade, junto com todo o cuidado missionário, pastoral, de capelania escolar aí, que Deus nos dá a alegria de desenvolver. Mas antes disso, eu fui esposa de pastor. Então, hoje eu sou missionária, né? Missionária junto com meu esposo, com os meus filhos. Mas fui esposa de pastor em Curitiba por 8 anos. Sou também teóloga formada. E agora estou fazendo a pós em aconselhamento e capelania, também pela Fabapar. E cresci na igreja servindo, já fui líder de adolescentes, fui secretária da igreja, fui ministra de louvor, fui professora de EBD, fui de tudo um pouco. Então, mulher em ministério, né, realmente é um tema que me encanta, porque é a minha vida. Caraca, e por isso até, gente, que vocês vão perceber que a conexão da Ju, ela é um pouco diferente, ela tá um pouco mais, né, não carrega toda a imagem e tal, mas o áudio tá bom, isso que importa, tá? Dá pra te ouvir bem, Ju, muito legal. E obrigado e parabéns aí pela missão. Eu não entendi direito o nome da cidade, como é que é o nome da cidade? East London, EAST, E-A-S-T, London. Tipo Londres, London. Caramba, olha só. Na África do Sul, a gente está aqui num cantinho, a gente mora na zona rural, então a gente mora num sítio onde acontece a escola, onde tem o lar, né, as casas lares, e essa é a nossa vida aqui, bem no meio deles mesmo. Caramba, sensacional. E Lu, né, eu te conheço, mas as pessoas não te conhecem. Quem é a Lu? Então, também sou missionária, mas não fora do Brasil, mas dentro dele, né? Missionária da Missão Evangélica União Cristã, agora já há 15 anos no ministério. Peraí, tem tudo isso, Lu? Tem tudo isso já. Nossa, porque a gente já está casado, eu e o Alex, há 16, e foi um ano depois do nosso casamento. Então, 15 anos a gente já está no ministério, aí missionário pastoral, né? E durante esse tempo estivemos como missionários ou pastores, pode-se dizer assim, em igreja, mesmo local. E agora, nesse exato momento, eu estou à frente, né, coordenando o Ministério de Mulheres a nível nacional de dentro da nossa igreja, né? Então, algo diferente para mim também, há 3 anos e pouco aí à frente desse ministério.
de forma mais específica. Lógico que já atuei em diversas áreas, né, do Ministério Pastoral, mas agora mais específico com o Ministério de Mulheres mesmo, né? Legal. Eu acho que a primeira pergunta que eu posso fazer para vocês duas, né, até devido à experiência que vocês têm e à atuação de vocês, é quais as principais dificuldades, né? Eu sei que é uma pergunta ampla, mas enfim, para a gente começar a trocar uma ideia, quais as principais dificuldades que as mulheres relatam no ministério? Sejam mulheres que atuam no ministério, mulheres que são esposas de atuantes do ministério, enfim, como é que a gente, na opinião de vocês e a partir da experiência de vocês, tanto pessoal quanto dos compartilhamentos que vocês já tiveram, e aí, quais as principais dificuldades, quais as principais demandas que exigem cuidado de uma mulher que frequente uma igreja, que age e atua e trabalha numa igreja? Na opinião de vocês e na experiência, o que vocês acham? Acho legal que você, ali no finalzinho da sua pergunta, você falou sobre a mulher que atua numa igreja, mas antes você estava focando, né, na mulher que tem a vocação ministerial. E eu ouvi, Bibo, a série que vocês falaram aqui sobre o livro do Keller, tá, que está aqui do meu ladinho, da Igreja Centrada. E eu acho legal a gente começar essa conversa diferenciando, né? Porque lá o Spurgeon nos fala que todo cristão missionário é um impostor, na verdade. E aí a gente pensa que todo cristão também é um ministro, às vezes a gente fala e tem essa confusão de terminologia que muitas vezes gera, eu acho que começa aí a dificuldade da mulher em ministério. Eu sou ou eu não sou, né? Eu sou a esposa do pastor, mas eu não recebi um chamado individual. Eu sou uma mulher em ministério ou eu não sou? Eu fui vocacionada, eu estudei teologia, mas eu não sou ordenada. Eu sou mulher em ministério ou eu não sou? Então a gente começa, na verdade, esse livro mesmo trazendo essa discussão. Quem é a mulher em ministério? Né? E acho que antes da gente falar da dificuldade pessoal, é uma dificuldade geral que é esse reconhecimento, não no sentido de colocá-la numa posição superior, mas para que ela possa se encontrar ali, ter, né, essa identidade clara e possa assim, se posicionar e ter um reconhecimento da comunidade quando ela é uma pessoa vocacionada, preparada e atuante no ofício ministerial. Né? Muitas denominações não ordenam mulheres, mas como pastoras, mas elas podem ser missionárias, evangelistas, elas são ministras. Então, acho que essa é uma das dificuldades, assim, ou dos desafios que muitas mulheres encontram, é que elas se sentem um pouco perdidas em relação ao que é esperado de mim. Né? Eu fui esposa de pastor muito jovem, aos 21, e conheço várias que ficam sempre se perguntando até onde eu posso ir como esposa de pastor, o que a comunidade espera de mim. Né? Então, acho que esse seria o primeiro ponto, assim, que com certeza quem vive essa realidade já se perguntou. Eu acho que esse última fala da Ju, né, é algo que permeia mesmo esse Ministério da Mulher, em relação a expectativas da comunidade, as suas próprias expectativas e aquilo que Deus espera de mim, né? Então, tem todas essas demandas e elas estão aí no coração das mulheres durante a caminhada do ministério. E algo que também está, né, como tema para dentro do livro, desse livro que nós estamos falando aqui, é justamente sobre isso, né? Como durante essa caminhada do ministério nós vamos entendendo diante daquilo que vai mudando, né, na vida da mulher. Você começa tão jovem, vamos supor, no ministério, como a Ju falou, com meus 21 anos, eu ainda não tinha os meus filhos, tinha determinadas demandas, a comunidade tinha outras, e Deus tinha direcionado em alguns lugares que eu deveria estar, e depois esses vão mudando, vão permeando, e como ir entendendo tudo isso, acho que está aí também as dificuldades e as alegrias desse ministério da mulher, é porque a mulher, como diz a música, é uma mulher de fases, né? Então, assim, essa parte da música, por favor. Exato, a gente tem muita coisa, né? Para viver dentro do ministério também, essas fases diferentes, e com elas vão vindo questionamentos de se eu estou no lugar onde Deus gostaria que eu estivesse. Então, são esses desafios, né? Diante de cada fase daquilo que vai se vivendo e vai mudando, né? Esse lance da identidade, né? Eu penso que não só mulheres, né? Homens também passam por isso. Só que, de fato, né? A maioria das igrejas, até mesmo aquelas que talvez ordenam mulheres ao ministério pastoral, parece que
os homens se sentem mais confortáveis nessa busca, né? Até porque o universo teológico, ele ainda é muito masculino. A gente tem poucas mulheres teólogas. Tem, graças a Deus, e até pode estar aumentando isso, mas parece que às vezes parece que às vezes os homens se sentem mais confortáveis nessa posição de ministério, de buscar e tal. Geralmente a mulher acaba indo mais atrás do homem nesse sentido todo, o que acaba gerando essa crise de identidade. E é muito legal vocês falarem que é isso, a mulher precisa se ver, né? Como uma ministra do evangelho, no sentido de que ela tem um ofício também, né, do sacerdócio geral de todos os crentes, e eu acho que é muito importante. Beleza, então a primeira coisa é essa questão de identidade, né? Capacitar e fazer as mulheres entenderem que elas têm um chamado, que esse chamado é para o povo de Deus e que esse chamado inclui as mulheres, né? Pensando então agora, mulheres no ministério, quais outras crises, né? O nome do livro de vocês é Mulheres que Cuidam, tá? Uma proposta pastoral prática para cuidado integral da mulher em ministério. A Lu falou da questão das fases, né? Que isso também pode atrapalhar um pouco e tal. Mas quais outros cuidados, então, nós precisamos atentar? Gente, ó, vamos atentar para esse detalhe da mulher no ministério. Bibo, eu quero só retomar uma coisa que você falou, porque eu vivi isso na pele, né? Eu sei que você tem várias conversas aqui sobre a mulher na teologia, e não é bem esse o foco, mas quando eu fiz teologia, eu entrei em 2007, eu era uma das poucas mulheres, né, na turma, e eu sei que hoje os meus amigos daquela época, né, ficam ofendidos quando eu digo que eles falavam isso, porque era só uma brincadeira. Mas eles selecionavam as mulheres e diziam, você vai ser missionária e você vai ser esposa de pastor. Sabe por qual critério? Se você era mais ajeitadinha, esposa de pastor. Se você, né, assim, não era tão ajeitadinha, missionária. Você acredita nisso? Pergunta aí para os seus amigos que você vai saber. E aí... a pergunta é, você era o quê? Esposa de pastor ou missionária? Agora você me pôs contra a parede, né? Mas eu entrei porque eu tinha chamado missionária e eu bati o pé. Eu sou missionária. E eles falaram, não, você vai ser esposa de pastor. Caraca, e pior, meu. paguei a língua porque eu virei os dois. Os dois, Eu conheci meu marido na teologia e aí, automaticamente, aquilo que eu estava estudando, aprendendo, né? Como a gente começou a namorar no primeiro ano, eu automaticamente caí na caixinha da esposa do pastor, né? Ou da estudante que veio atrás de um pastor, sendo que, né, eu já estava lá antes de conhecer ele. Cara, então, é muito legal esse seu testemunho, porque brincadeirinha. É sempre uma brincadeirinha, né? A ofensa é sempre uma brincadeirinha, a discriminação é sempre uma brincadeirinha, é sempre uma brincadeirinha. Mas a gente sabe que não é uma brincadeirinha. Reflete realmente um pensamento que está incrustado na nossa mente machista e tal. E é interessante porque, até, né, Lu, eu e a Lu, a gente é formado na mesma casa. E tinha um pouco esse lance, assim, né? Esse comentário, eu diria, até preconceituoso. Não, tem muita gente, tem muita menina que vai lá pro seminário para casar, né? Porque o seminário é uma fábrica de sapatos, né? Tu entra com um par, sai com dois e tal. Então, assim, tinha... Não, e tinha esse preconceito mesmo. Essa aí veio pro seminário para ver se arruma marido e tal. E, cara, isso, sim... E a gente tá falando de um seminário que ordena mulheres ao ministério, tanto pastoras luteranas quanto missionárias, né? Mas percebe como é isso, porque o mundo ainda, o mundo evangélico, ele é bem ainda masculinizado, sabe? E pra mulher, vou te falar, pra mulher ser uma teóloga, sem sombra de dúvida, ela tem muito mais obstáculos do que o homem. E, gente, isso é fato, porque ainda pesa sobre a mulher, a casa, que cuida da casa, que cuida mais dos filhos e tal, pesa muito. E às vezes a mulher, se ela quiser ser teóloga, ela tem que fazer tudo isso que as convenções sociais colocam sobre ela e ainda estudar o grego, hebraico, entendeu? Cara, é muito mais difícil, é muito mais difícil. É bem mas, assim, isso que você falou. Conciliar, né, essas funções, que seria uma das questões que você perguntou de o que mais é um desafio. Desculpa se eu te cortei. Não, é que como a gente tem um certo... engatar a coisa. Não, é que como tem um certo delay, isso pode acontecer. Fica tranquila, Ju. Mas eu acho que é isso, tem esse lance também do... E vocês já atenderam mulheres assim que tipo, poxa, eu fui reduzida a esposa de pastor, como é que vocês trabalharam com isso e tal? Gente, peraí. Antes de vocês responderem, galera, ser esposa de pastor é uma bênção. A gente também não tá diminuindo... Porque eu conheci mulheres, cara... Eu conheci mulheres que, cara, eu amo ser esposa de pastor e eu não quero fazer nada na comunidade. Eu sou membro, vou lá, frequento e auxilio o meu marido no que eu posso, mas me deixa quieta aqui no meu canto. E ninguém tá reduzindo isso, tá, gente? Se você gosta de ser e você quis ser mulher de pastor e você é feliz com isso, glória a Deus, de verdade.
Mas tem mulheres que são empurradas para essa posição muitas vezes, e elas não querem. Eu ia dizer só que eu acho que o problema maior talvez não é em querer estar nesse lugar aí. É o outro que é colocado quando a esposa do pastor, então, ali, a dificuldade dela, geralmente o que chega para mim, né, para aconselhamento, para conversas, é justamente eu quero ser somente a esposa do pastor e não consigo. Eu quero ser uma membro da comunidade como qualquer outra pessoa, mas são muitas coisas que são pedidas de mim. Eu não me sinto vocacionada para estar à frente de todos os ministérios da comunidade, eu não tenho esse chamado pastoral. E isso é o difícil. Então, é essas duas coisas. A mulher que não se sente vocacionada e ela é cobrada de que ela esteja à frente de todos os ministérios da igreja, porque ela é a esposa do pastor e está no combo, né? Pagou um e veio dois. E assim, ou então, ao contrário, a que é vocacionada, só que daí também tem um olhar ali de, ela tá roubando o lugar do marido dela, porque ela tá querendo se sobressair a ele. E não é uma luta, sabe? Entre eu e o Alex, não existe uma luta do ministério de quem aparece mais, né? Nós estamos nos complementando os nossos dons e talentos naquilo que Deus tem vocacionado e chamado. Nós temos muita clareza disso, mas a comunidade às vezes não o tem. E aí começam as discussões, né? As situações difíceis dentro da comunidade, e aí os N problemas do ministério, no caso feminino, em relação a isso, né? Mesmo em igrejas que, né, tem o ministério pastoral feminino, isso também é uma temática que não sai, ela está sempre ali, né? Uma temática não exatamente bem resolvida. É porque a gente ainda associa ministério a uma posição elevada na igreja. Exato. Né? A gente ainda vê isso como uma função superior. Né? E é aí que fica a questão, porque a mulher que ela é chamada e às vezes ela está servindo ali, ela pode não ter o reconhecimento, o título, e eu tive muita dificuldade com isso também, porque eu sempre fui daquela posição, mas eu não me importo se eu tenho título ou não, Deus me autorizou, eu estou fazendo, e título não importa, só que convivendo, acompanhando tantas outras mulheres, e mesmo com os testemunhos que a gente compartilha aqui no próprio livro, eu já quero falar um pouquinho sobre eles, que vai clarear também essa conversa. O título, ele não é importante por si só, mas muitas mulheres, elas, como você falou, Lu, elas trabalham como uma funcionária da igreja, como um ministério ordenado, mas não recebem o reconhecimento financeiro, o sustento. Então, aí que entra uma grande dificuldade, porque muitas vezes essa mulher, o coração dela não está no sustento, ela não está lá para isso. Mas digno é o trabalhador do seu salário. Nós vivemos, nós respiramos, nós pagamos aluguel, nós pagamos água, luz. Então, às vezes o salário do marido não é suficiente e a mulher, ela está ali precisando ajudar no ministério, mas ela também vai empreender, ou ela vai ser uma funcionária de uma outra empresa, né? Ela vai ter uma carga, uma dupla, tripla jornada. Se ela tem filhos pequenos, se ela não tem condições de ter uma ajudante em casa, como é que essa mulher vai fazer tudo isso? Então, o título, no meu ponto de vista hoje, ele teria essa função para, né, assim, principal de um reconhecimento financeiro quando o ministério se tem um salário, um pagamento pelo ministério. Não só essa função, mas eu vejo que ele é importante sim para isso, para que haja um reconhecimento da comunidade daquele trabalho que é prestado de qualquer forma. Né? E aqui no livro nós temos testemunhos, até vocês vão ver que nós temos 37 coautoras, né? Mas assim, 15 praticamente, se não me engano, 15 são testemunhos. E eu fiz questão de trazer testemunhos de mulheres em ministérios de diferentes perspectivas, e justo abordando isso. Tem a esposa do pastor, que ela é vocacionada, que ela está ali junto com o pastor, ela pastoreia junto com ele, né? De diferentes formas. Ela pode não estar no púlpito, mas ela está pastoreando a comunidade com ele. Mas nós temos também a esposa de pastor, que ela foi vocacionada para o cuidado do lar. E nós temos a esposa do pastor, que ela foi vocacionada profissionalmente, ela é muito habilidosa na sua profissão, né, que não é eclesiástica, e ela está lá testemunhando, está sendo uma cristã. Aí entra aquilo que o Keller fala também, do ministério ordenado, leigo, e do ministério, Bibo, me ajuda aí, ministério leigo e ministério ordenado, acho que é isso. Ele fala do ofício, né, ele fala do ofício geral, isso. E o ofício específico, alguma coisa assim, né? Isso mesmo. Uhum. Então aquela mulher que ela é esposa do pastor, ela está exercendo o seu ministério para o mundo, como ele fala, né? Tá focando naqueles que não conhecem a Deus, a Jesus. Ela
ela é, sim, uma ministra do evangelho, mas ela não é a mulher que a gente está focando aqui, né? Porque a realidade de vida dela não é tão impactada pelas exigências do ministério. Então, é isso que a gente quer falar. Por isso que a gente falou, por que colocar a mulher em ministério? Não tem nada a ver com privilégios, né? Ou com posição, enfim. A gente quis focar, por quê? Porque a realidade de vida dessa mulher que está ali tendo o ministério como um ofício, ela tem essas particularidades. Ela vai ter que dar conta de diversas áreas e, na maioria das vezes, sem ter um reconhecimento financeiro, precisando, então, contribuir no sustento da família e adicionando ali mais carga no seu dia a dia. Legal. Conferir aqui são os dois ofícios que o Keller fala, né? O ofício geral e o ofício específico. O geral é de todo crente, né? De todo aquilo que a Bíblia fala sobre o que nós somos, né? Somos sacerdotes, somos santos, somos missionários e tal. E tem o específico que são daí dos ofícios da igreja, né? Próprio e tal. No caso, o Keller, ele é um complementarista, ele não coloca... ainda que ele seja um complementarista generoso, né? A mulher não pode ser pastora, mas pode participar ativamente da igreja, do trabalho da igreja e até do ensino, né? Legal. Gente, quero saber de mais crises. Vamos lá, mulheres no ministério, crises que vocês lidam. A Lu trabalhou na questão da maternidade no livro, né, Lu? De que forma que isso é uma crise no ministério? De que forma que isso a mulher precisa... Como é que a mulher é confortada em relação a isso? Que de fato a maternidade... Olha, tu pode ser o melhor marido do mundo, mas quem carrega 9 meses na barriga e os primeiros meses de vida da criança ali, mano, é muito a mãe, né? No mundo normal, né? Às vezes pode acontecer alguma fatalidade e tal, mas geralmente a mãe, durante os 9 meses e os primeiros anos da criança, meu Deus, mãe. Tem um papel bem fundamental aí em tudo isso, né? Então, a minha parte do livro, justo que a Ju colocou, tem esses testemunhos, né? E é muito legal. Essa parte é muito gostosa de ler do livro, assim, né? Muito bacana, porque vai tratando várias temáticas, desde a saúde mental, emocional, de luto, divórcio, que são coisas que podem acontecer com a mulher em ministério também, né? E aí, a questão financeira, tem muita coisa legal ali mesmo, assim, muito conteúdo bacana daquilo que as mulheres foram vivendo no ministério. E o meu, justamente, eu falo sobre essa questão da gestação, parto e pós-parto, que foi algo que também Deus colocou no meu coração como uma vocação, do cuidado das mulheres, através da experiência que eu tive da maternidade. Eu tenho 3 filhos, né? Cada um chegou num período diferente da minha vida ministerial, e já lá no começo eu me debati um tanto, né, no meu puerpério, que é esse período, então, do pós-parto ali que a gente tem, que não duram só 40 dias, pode levar alguns meses até você assimilar toda essa nova realidade da maternidade. Me debati muito em relação ao ministério propriamente dito, se eu estava deixando Deus de lado agora ao viver a maternidade. E eu tinha um conflito muito grande, a ponto de que logo que eu pari a Ana, já depois de 1 mês, eu queria voltar a fazer todas as coisas que eu fazia antes. E isso me foi uma sobrecarga muito grande. E aí a gente tem esse medo oculto do será que vai ter alguém que vai fazer aquilo que eu fazia? Ou ainda, né, a igreja, como é que ela vai conseguir as demandas? Por isso, também eu sempre falo para as mulheres que é importante a gente cuidar desse período e zelar por ele, muito mais do que você pensar na forma como você vai parir seu filho, né? Porque o filho é para sempre, o parto dura umas horas e acaba, né? Mas pensando agora para dentro do ministério, de aquele chamado que Deus faz também de nós cuidarmos da nossa própria casa, né? Ele deixa isso muito bem relatado aí para nós em 1 Timóteo 3,4, né? Que o obreiro deve lidar bem com a própria família e ter filhos que respeitem e lhe obedeçam. Então, tem o chamado de Deus para nós, para o cuidado da família, em primeira instância, né? E muitas vezes a gente troca isso, né? Colocamos a família em 2º, 3º, 5º lugar, e a igreja, a comunidade de fé em primeiro, e tudo isso começa a ter consequências, né, para dentro da nossa própria casa. Então, eu acho que isso foi algo que Deus colocou muito forte no meu coração, me deu uns bons puxões de orelha aí, né? Me fez acordar para muita coisa. Eu sempre digo que ele me fez, eu acho que
muda por 2 anos, e a hora que eu gosto de falar, vocês devem perceber, né? Uhum. Muda por 2 anos, quando a gente teve que mudar de país e eu não entendia aquela língua. Então, por 2 anos, ele me fez somente ouvir, e dentro desse período da maternidade, nesse somente ouvir e não ser usada em nada, entre aspas, no ministério, ele me fez entender muitas coisas, né? E depois, no crescente de cada uma delas, né? Mas é um pouquinho sobre isso que eu compartilho aí no livro, né? Não vou dar tanto spoiler, mas tem muito mais coisa ali. Ah, Ô, que Lu, e legal. os filhos? E os filhos da mulher em ministério? Não tem que ser um pouquinho mais perfeitos que os outros? Exato, tem disso também, né? Eu sempre brinco que a Ana faz um papel ótimo de filha do pastor, porque ela vai no retiro de adolescentes e aquela criança que, quando o pregador fala uma coisa, levanta a mão e responde tudo, vai lá na frente e tal. Orgulho do papai. E o pessoal fica assim, tipo, vai sentar, querida, tá bem legal já, tá bom, já falou bastante, né? Então, assim, claro, ela faz de coração, tá no coração dela, né? Mas eu sempre brinco, ela faz bem o filho do pastor, né? Mas sim, claro, acho que é uma família tida como exemplo dentro da igreja, onde a comunidade toda está olhando em cada passo, cada momento, da forma como você se porta diante das dificuldades, das alegrias, né? Eu acho que isso que o de Bíblia falou, quais são as dificuldades? Como você lida com a dor e com o sofrimento também impactam as pessoas da comunidade, né? Como o pastor consegue estar firmado em Deus diante desse período, ou será que ele também murmura e fica lamentando diante de Deus, né? Então, tudo isso, e eu acho que colocar essas nossas vulnerabilidades e fragilidades do ministério para as pessoas e apontar elas como seres humanos normais que somos, né? E nossos filhos também, e proteger eles, sabe? Eu acho que diante também das críticas, das coisas pesadas que vêm, porque a gente também sofreu muita coisa no ministério que os nossos filhos tiveram a consequência e até hoje às vezes nem sabem disso, né? Eu lembro de situação, por exemplo, assim, que a gente viveu até mais recente, assim, no ministério, de uma família que houve problemas ali e tal, acabaram saindo da igreja, eles tinham a filha deles tinha um bom relacionamento com a minha filha e até hoje ela não entende porque essa menina sumiu da vida dela, né? Então, assim, é um impacto para a vida dos nossos filhos e que a gente também não consegue para eles abrir tudo o que acontece no ministério, porque nem o deve, né? Assim, porque tem coisas que eles não precisam também estar por dentro. Mas assim, para não queimar a largada, né? Não pode, exato, senão já queima a largada. Que você não precisa. Claro que eles precisam saber que a igreja é uma reunião de pecadores e não somente de santos, né? Mas é isso, sabe? É muito tênue, tem que ter muito cuidado. Sempre digo, Deus que nos dá a sabedoria mesmo para lidar com tudo isso, porque não é fácil. Pois é, tem as questões também de quem serve transculturalmente, como nós aqui, missionários em outro país. Então, tem toda a questão de... É diferente, né? Eu e meu marido, a gente sempre conversa sobre isso. É diferente quando você escolhe um país que você ama, que você quer migrar para aquele país, que você faz todo um planejamento para que você, né, possa construir o teu futuro lá. E quando você é chamado, né, como eu acredito, assim, convocado para um lugar que talvez não teria sido a tua escolha, como inclusive aconteceu com a gente aqui, e aí Deus te chama para aquele lugar e aí você tem que aprender sobre a cultura, você fica longe da família, né? Então a mulher, talvez, pelo menos aqui em casa, não sei se é com a maioria das pessoas assim, a gente sente que a mulher ela sente mais falta, né, da família, da rede de apoio, até mesmo da convivência em igreja. Quando a gente vive na realidade de missão, geralmente a gente está num lugar que pode ser, sim, né, já ter contato com o evangelho, mas que é um lugar carente de boas igrejas, vamos dizer assim, de igrejas com boa teologia, né, como você gosta de falar, e assim, mais estruturadas, com mais base mesmo. Então, a gente sente muita falta, assim, da família na fé e a solidão, né? Eu acho que isso, na verdade, tanto no campo transcultural, todo mundo fala, né? O ministério, ele normalmente vem carregado de muita solidão. Não é a falta de pessoas, é a falta de se sentir compreendido, né? A falta de poder se abrir sem ser julgado. Então, até por isso que, além desse livro, a gente tem um movimento chamado Mulheres de Fé, que é um movimento de cuidado mútuo, que a gente tem tentado dar passinhos,
né? Eu não gosto muito, eu sou uma pessoa prática, né? Esse livro não é um livro assim de teórico, mas é um livro de teologia prática. A gente tem bastante embasamento teológico ali nos 3 primeiros capítulos, inclusive Ruth Saviano traz ali uma perspectiva histórica, Clarice Ebert traz ali uma boa perspectiva dos textos mais complexos ali teológicos. Eu trago também essa conversa sobre o que é igreja, o que é ministério, o que é a função da mulher na igreja. Mas a gente quer também trazer uma proposta prática, né? Como é que a gente ajuda essas mulheres e como é que a gente caminha junto e, na verdade, como é que essa mulher pode perceber que ela, sim, ela pode ser uma pastora ou ela pode ser uma líder, uma vocacionada, mas ela é uma ovelha antes, né? Ela precisa de cuidado. E esse cuidado vem do Senhor, né? Então, a gente vai falar aqui, Bíblia, não sei se eu estou pulando já, Não, mas a gente segue à vai falar... vontade. Tá, a gente vai falar sobre Sabe essa o que que é, relação. Ju? É que eu tô impressionado como é que tu conseguiu o texto de tantas pessoas, tá? Porque não é fácil organizar um livro com muitos autores. E você, eu tô olhando aqui, é gente pra caramba. E, mano, é isso. Deixa eu contar Parabéns. uma história que essa eu acho engraçada. Tudo na minha vida é oração e milagre, né? Mas esse livro também. Esse Exato. livro também. E eu queria que o livro fosse publicado pela Thomas Nelson, a Lu sabe. Eu tinha já uma editora local, né, que estava Aham. fechando. E eu falei, mas tá no meu coração a Thomas Nelson. Eu estava assinando o contrato. E aí, assim, fechando a reunião para assinar o contrato, eu falei, eu vou mandar mais um e-mail para o contato que me passaram lá. Eu mandei, ele respondeu na hora. O Samuel Couto me respondeu na hora. Juliana, agora foi o timing. Né? A gente está agora realmente aberto para a proposta desse livro e vamos publicar. E aí foi assim, né? Aí a Lu também, daí eles falaram que iam publicar, mas não respondi. A Lu falou, deixa eu dar lá uma perguntada pro Bibo, que ele conhece o pessoal lá. É Mas isso aí aí. eu falei, mas a ideia inicial era que a gente fizesse um manualzinho prático, né? Justo para as mulheres que servem com a gente no Mulheres de Fé. Eu queria, assim, trazer ferramentas, né? Mas eu sabia que né, que eu não teria condições de escrever com profundidade sobre todos os temas. Eu poderia escrever sobre alguns, que são os que eu escolhi escrever. Uhum. Mas eu não poderia escrever sobre todos. Então eu falei, Deus, me mostra pessoas que tenham vida e conhecimento específico das áreas. E aí comecei a orar, comecei a olhar na minha rede ali. Mas aí vinham algumas pessoas no meu coração, tipo a Ruth Saviano, que eu nunca tinha conversado com ela, só tinha ouvido o Aham. podcast, tinha lido o livro. E Aham. aí, seguindo ela no Instagram, ela fez uma promoção lá de 5 livros. Se você comprasse, era para mandar uma mensagem para ela no Instagram, que ela ia enviar para você. Eu falei, tá aí minha chance. Comprei os 5 livros, ela me respondeu e eu falei, agora eu tenho um convite para você. Então, ali foi até uma bênção, né? Até ela me... enfim, deixa eu ficar quieta que agora eu vou abrir algumas coisas aí que não é para eu falar. Mas, né? Ai, ai, ai. Mas Deus tem, assim, a Lu, né? A Lu eu já conheci quando a gente escreveu o primeiro livro, que está aqui também, que é um devocionário, que também foi um testemunho que a gente publiquei pela RTM. E conheci a história da Lu, porque a Lu era amiga de uma amiga que começou Mulheres de Fé junto comigo. E assim vai, E né? ali, Amiga da amiga. aham, e quando eu vi a história do Lu, eu falei, gente, eu podia ter escrito, essa história é muito parecida com a minha, não geograficamente, mas os Sim. sentimentos, Uhum. né, aquela coisa de servir localmente, ir para o campo, não saber falar a língua, né, esse tratamento de Deus a gente se identificou muito, e eu acho que isso que é o legal de um livro como esse, é essa identificação, né, porque às vezes, como tem a questão da Isso. solidão, você se sente tão sozinha, e o problema da solidão é que você acha que ninguém mais passa por aquilo. Aí você pega um livro Exato. desse e você vê, peraí, nossa, não sou só eu. E na verdade, essa foi a inspiração para esse livro, junto com essa ideia de ter um manual. Eu entendi que eu precisava pôr testemunhos, porque a gente estava no meio da pandemia e eu li lá em 1 Pedro, se não me engano, né, que quando fala de passar por sofrimentos, lembrem que os irmãos ao redor de todo mundo passam pelo mesmo. E aí eu falei, a gente Legal. precisa ser lembrado disso. Então eu preciso que tenha história de mulheres aqui, que elas compartilhem. E realmente, assim, foi muito gostoso, mas foi bem desafiador organizar esse livro, mas eu amei. Falei que foi, assim, né, foi um processo delicioso. E aí a Legal. gente vem para a parte prática, né, Bibo? Que é a parte Uhum. do cuidado. Legal, manda bala, manda bala. Eu ia fazer uma outra pergunta pra gente caminhar até pro fim, mas vamos terminar então com essa parte prática e tal. E depois, quem Tá. sabe, eu faço a pergunta que eu ia fazer. Manda bala, Ju, vai lá. Tá bom. Então, quando a gente fala do cuidado, né, a gente traz aqui o cuidado integral. É um cuidado Isso. que ele precisa abranger. Eu escolhi o termo relações,
né, a relação da mulher com Deus. Então, Uhum. ali a gente vai trazer toda essa parte espiritual, né, da vida devocional, disciplinas espirituais. Aí a gente vai falar sobre o cuidado da mulher consigo, da relação dela consigo mesmo. Ali a gente vai falar das emoções, claro, né, mulher, geralmente a gente aborda a emoção, mas a gente vai falar de intelecto, de cuidar dos seus estudos, das suas conversas, das suas influências. Uhum. Aí tem a relação dela com as pessoas, com os outros, a gente vai trazer um monte de conteúdo sobre família, casamento, filhos pequenos, filhos grandes. E aí tem também, né, a relação ali com a sua igreja local, a relação com a comunidade, a relação com o mundo, né, em termos de evangelismo também. E aí tem a relação dela também com os recursos que ela recebe, né? Então aqui nesse livro a gente abordou finanças e tempo, que são geralmente os dois maiores, né, onde mais a gente vê problema aí, não sabendo gerenciar tempo e recurso financeiro. Então, essa parte Esse prática, ela é lance prática mesmo. eu não sei o que vocês falam no livro sobre essa parada financeira, mas eu já ouvi histórias de quando o pastor, no caso, o homem, né, morreu, a mulher simplesmente ficou desesperada porque ela não sabia nem onde o cara tinha conta, né? Então, assim, mano, é uma parada, assim, de literalmente a pessoa ter que começar uma Uhum. caçada nos bancos e Nossa, tal, porque não desesperador. tinha. É desesperador. E assim, é como se os casais, e aqui de forma geral, né? Mas é como se a galera não conversasse sobre, tá, e se eu morrer? O que que acontece? Uhum. Né? E, mano, é uma conversa que tem que ter, entendeu? E eu não sei se vocês dão essa dica, mas se não dão, fica a dica aí. Pelo amor de Deus, mulheres. Fica É, a dica. se o homem é o provedor financeiro do lar, tá? Conversem sobre isso. Onde é que a gente tem dinheiro guardado? Tá, a gente não guarda dinheiro, beleza. O que que acontece se As tu dívidas. morrer? As Exato. dívidas, onde é que é, entendeu? Pra onde eu Do que fujo? paga. Brincadeira. Exato. Não, pra onde eu fujo. Então é importante, cara. Legal, legal. Essa parte sobre finanças é importante. Não, Muito com legal. certeza. Eu acho que sobre essa parte das finanças, só lembrando de coisas que a gente já viveu dentro do ministério, né? Situações em que os dois às vezes recebiam, teve momentos que só um, né, tinha essa questão de receber financeiramente, como administrar isso também. Eu acho que isso também é algo que pega às vezes dentro do casal cristão, quem é que pode cuidar das finanças, né? Como sim, que tipo, isso é uma coisa que cabe ao homem, a mulher não pode, ou, né? Então, acho que tudo isso tá ali também abordado, essa questão, e de que sim, a mulher deve se preocupar com essa questão financeira, do cuidado dela, do zelo, e às vezes ela é uma pessoa que se dá super bem com a administração, né? De finanças e tal, e por que não assumir isso dentro do lar, né? Então, essas dicas estão ali também. Legal, Esse princípio ótimo. de mordomia, né? De cuidar daquilo que você tem, né? Uhum. Muito bom. Gente, vamos lá então. A pergunta pra gente terminar esse nosso bate-papo aqui é agora um termo assim de qual dica, né? Qual incentivo, o que vocês podem falar para mulheres que se sentem meio perdidas na igreja, tá? Mulheres que, ou até mesmo no ministério, enfim, uma palavra de ânimo agora para as mulheres que até agora estão nos assistindo. Então, uma palavra de incentivo é justamente procurem essa rede de apoio, sabe? Eu acho que, como esse é a ideia do Ministério de Mulheres de Fé, que é esse cuidado pastoral, esse cuidado umas com as outras, nós precisamos buscar. Eu sei que existem mulheres muito feridas e machucadas com a caminhada, só que a igreja também é um lugar de cura. Ela pode ser o lugar de ser feridos, mas ali é o lugar de cura também. Então, busque esse lugar, busque essa rede, né? Nós temos ali no Ministério grupos de oração, onde a gente caminha ao lado uma das outras. Eu estava ainda compartilhando antes em off aqui sobre isso, e tem sido uma experiência muito, assim, impressionante, mudado muito a forma como nós, mulheres, dentro da minha igreja, agora propriamente falando, as que estão à frente do ministério, temos caminhado. Tem feito, assim, muita diferença, sabe? Essa caminhada conjunta, essa rede de apoio, esse dizer, olha por mim, porque agora, essa semana, eu vou viver tal e tal situação tão difícil. Nós estamos trocando de ministério agora, tem sido difícil para mim entender isso, porque Deus está tirando a gente daqui, né? E colocando a gente em outro lugar. Eu não queria ir, porque às vezes a gente tem isso, não quer ir. Né? Muitas vezes eu me senti Jonas, eu disse, Deus, eu não vou para Nínive, muito obrigado, prefiro a boca da baleia, né? Então, assim, isso, sabe, ter para onde ligar,
para quem ir, com quem conversar. Não carregue isso sozinha. Legal. Faça isso, né? Procure pessoas, tenham essa rede, porque ela faz muita diferença na caminhada da fé. Deus não nos fez para vivermos sozinhos, né? Amém, amém. A igreja é um corpo. Então, ele nos fez pensando em comunidade, e ali é o lugar de cura também para essas feridas. Eu diria para lembrar, né, que nós temos um bom pastor, que ele é aquele que cuida de nós e ele também é aquele que nos ensina como esse cuidado precisa acontecer. Eu fui muito constrangida quando eu visitei o Brasil uma vez e eu recebi assim cuidado de várias pessoas e de várias formas e Deus só me falava: sou eu cuidando de você, sou eu providenciando o que você precisa. É dessa forma que eu quero que você cuide dos outros. Então, não se esqueça de receber esse cuidado para que você possa também compartilhar. É assim que funciona no reino, não é? A gente recebe e a gente compartilha. Então, para compartilhar, nós precisamos primeiro abrir as mãos e receber o cuidado do bom pastor. Ele é fiel, ele cuida, ele sabe das nossas necessidades. Até essa questão de encontrar pessoas, a gente tem que pedir para ele, ele sabe quais são as pessoas certas para caminhar conosco. Quantas vezes eu chorei para Deus antes de ter Mulheres de Fé? Quantas vezes eu me senti sozinha? E antes de eu conhecer todas as mulheres abençoadas que toparam escrever esse livro junto comigo, eu não tinha, às vezes, uma pessoa para abrir o coração. Então, Deus trouxe, Deus ouviu a oração, levou alguns anos. Mas a gente, né, ele sabe do que a gente precisa e ele providencia. Então, se hoje você se sente sozinha, peça que o Senhor te mostre e não deixe de buscar na fonte, no bom pastor, o cuidado, a provisão, o cuidado integral, esse cuidado ativo, né? Não é só quando a gente já está ali doente, ele é ativo, não reativo, né? A gente cuida antes de ficar mal. Então, tenha também essa percepção de cuidado em relação às outras mulheres em ministério. Eu ouvi de uma amiga esses dias que isso foi o que mais impactou nela com a leitura do livro, com a vivência do Mulheres de Fé. Ela falou que ela nunca mais olhou para uma mulher em ministério da mesma forma, né? De julgamento, de expectativa, de pressão. Hoje ela consegue enxergar a realidade. Então, se deixe ser vista como uma ovelha, né, que é cuidada e que compartilha esse cuidado do bom pastor. Gente, muito legal ouvir isso de vocês. Agora é o seguinte, esse clube aí, Mulheres de Fé, ele é fechado? Qualquer pessoa pode entrar? Qualquer pessoa que eu digo mulher, né? Não vai querer você homem. Se você tá carente, homem, procura homens de fé. Ali é só para mulheres. Mas uma mulher agora que ouviu esse nosso vídeo, viu esse vídeo até agora, ela pode entrar? Ela tem que estar no ministério? É um grupo aberto a mulheres de forma geral? Como é que é esse grupo aí? Me fala um pouquinho aí, se ele é aberto, se ele é fechado, é VIP, tem que pagar uma oferta, como é que é? Não, ele é um grupo gratuito, aberto, focado no cuidado mútuo. Nós temos duas frentes principais hoje, que são os grupos de oração, que a gente chama de MFO, Mulheres de Fé em Oração, super criativas, né? E eles acontecem de forma... Se alguém tiver aí um pouquinho mais de criatividade, a gente aceita. A minha foi toda para o livro, gente, perdão. Mas a gente aceita, são grupos pequenos, né, que a gente foca essa intercessão. Então, a gente tem dupla de oração, então, semanalmente, você vai entrar em contato. Não é enrolado, gente. Não é aquela coisa de, é mais alguém para ficar conversando. A gente pensou em tudo isso quando a gente montou o esqueminha. Não é para ser um peso a mais, é para ser o alívio. Né? Tem alguém ali que se compromete em orar por você. Alguns grupos têm um encontro mensal no Zoom, né? Alguns grupos são ali no WhatsApp. Mas a gente tem esse contato individual numa quantidade fechada de linhas. Você só precisa fazer um cadastro gratuito só para a gente saber quem você é. O foco é a mulher que tem o ofício ministerial ou que é casada com ministro eclesiástico, né? Pastor, capelão, teólogo, missionário. Esse é o nosso foco, porque já existem muitos movimentos, né, para mulheres por aí. A gente quer um espaço onde a gente possa falar dos problemas e a gente seja compreendido, onde a gente possa compartilhar as vitórias e a gente não seja julgada porque a gente fala a mesma língua. É só por isso. É só por isso. Legal. Né? E aí então, nós temos o clube de leitura, né? Temos Meu Deus, peraí. Mulheres geral, mulheres de ministério, clube de leitura, gente do céu, peraí. Mulheres de Fé, o guarda-chuva. Mulheres de Fé é um movimento, Mulheres então, de Fé, tem tudo isso num site? Tem tudo isso num site ou são coisas diferentes? Então tá, o site. O site tá na descrição do vídeo. Mas vai lá, me fala. Então tem um grupo de leitura também. Oh, que legal, hein? Poxa, vocês leem livros de teologia ou só livros de feminilidade cristã? Não temos nenhum de feminilidade cristã. Não deixamos entrar na seleção. Temos uma igreja chamada Tove.
Critério aqui, meu Boa. amigo. Liturgia do Ah, Ordinário. boa. Tinha- Aham, aham. Uhum. Temos livros de vida, né? A gente tentou intercalar, assim, né? Temas mais pastorais e temas um pouquinho Sim, mais profundos, mas a gente fez uma exato. boa seleção. Legal. Pra E quem temos não também um entendeu, podcast, viu, Bibo? ô louco, peraí, só um parênteses aqui. Talvez tem pessoa, nossa, por que que eles são contra livros de feminilidade? Gente, aí volta vários podcasts nossos lá, porque geralmente livro de feminilidade cristã é livro que ensina a mulher como ser dona de casa. E acho que né, você já entendeu que a conversa não é sobre isso. E, enfim, a gente aqui no Bibotal que a gente não. O pessoal pergunta, Bibo, que livro de feminilidade cristã ou masculinidade você indica? Eu indico a Bíblia. É ser como Jesus. Porque ser Exato. homem ou ser mulher, conforme a Bíblia, é localizado, é cultural, entendeu? Então, em que período da história bíblica você está falando de feminilidade? Em que Pois período da é. história bíblica você está falando de masculinidade? Então tem que tomar Uhum. muito cuidado com esses livros, porque às vezes, né, eles se pintam de bíblicos, mas não passam de análises culturais e tal, e refletem mais a cultura americana da década de 50 do que, de fato, a Bíblia. Mas, enfim, legal. Então, vocês estudam a Bíblia mesmo, teologia, isso é É muito isso aí, legal. É o que a sim. mulher precisa mesmo. Legal, muito bom. A E gente tem quer um podcast capacitar as também. mulheres que estão servindo. Legal. Então, E um como dos é que nossos focos acha é o podcast? capacitar. E como é que acha o Tá lá no podcast lá? Spotify. Tá lá no Isso. Spotify, Mulheres de Fé. Deixa eu ver. E acha fácil assim? Deixa eu Acha ver. fácil sim, só digitar Mulheres de Fé no Spotify que já dá. Deixa eu ver. Nós Vamos. gravamos, né, Lu? Vocês Essa aí. gravaram um episódio com a Vanessa Belmonte, Helena Tanuri, Jacira, Luísa Luísa. Gareste, Tá bem legal Jacira essa nova Monteiro, série. bem legal essa nova série. Poxa, então, altas mulheres aí. Mulheres de Fé, música, Geisiane Vitória, música, deixa eu ver, podcasts. Aí. Ixi, Mulheres de Fé, é o Diz primeiro que você mesmo que achou aparece. É o primeiro que Não, aparece. é o primeiro aqui, ó. Aqui, É ó. isso Vai, aí. Uhum, ó, uhum. tá ali as três Tá ali, ali. ó. É isso aí. Pronto. Então tá tudo Legal. certo. Olha aí. Meninas, muito obrigado pelo tempo de vocês. Parabéns pelo livro Mulheres que Cuidam, tá? Tá aqui. O link para você adquirir o livro tá aqui na descrição deste vídeo e também para você conhecer o site Mulheres de Fé, é isso? É isso aí. Para você conhecer todo o ministério, esse guarda-chuva, o link do site delas também vai estar aqui na descrição do vídeo. Obrigado, Ju, pelo teu trabalho, obrigado pelo teu ministério, obrigado pela presença aqui. Amém. muito Obrigada. obrigada mais uma vez. Foi muito gostosa essa conversa. Valeu. E, Lu, tamo junto. Daqui a pouco tô aí na tua casa comendo um pãozinho, fermentação natural. Pois é, temos que marcar essa visita, hein? Não, na verdade, agora você tem que vir aqui, né? Agora é a retribuição da visita. É a retribuição. Eu tenho que receber vocês para um churrasquinho, então. Fechou. Então tá tudo certo. É nóis. Fiquei Gente, de fora, tem que vir os dois para África do Sul. Então, eita. agora E a missionária do Bibotalk. Ai, olha, rapaz. Sabe que o Bibotalk ajuda a uma missão em Burkina Faso, né? O meu amigo Beto tem uma missão já há mais de anos lá em Burkina Faso. E ele todo ano fala pra eu ir lá. E eu falo, mano, Ai. eu tenho tenho medo. Não, eu tenho medo mesmo, medo de várias coisas, Mas porque lá em Burkina Faso mesmo, não sei como é que tá a região de vocês, mas lá em Burkina Faso, tipo, a 80 quilômetros de onde ele tá, sei lá, tem perseguição, cristão sendo morto e tal, né? Tá a dose. Lá Aí eu é- não lá sei é como é que feio. é, né? Aí Não, é no aqui meio do não tem mato, né? Aí é perseguição. só bicho, né? Bicho. Aqui só tem leão, leopardo. Ali é as batatas, né, Ju? Os Cobra, um criadores- monte de cobra, gente. Meu Nossa, Deus. aí não rola, amiga. Aí não rola. Mas continuarei orando por vocês. Quando vierem para o Brasil, O convite já não estão foi convidados. Não, é que Não foi eu muito sou. convidativo, deixou. É que eu zero missão transcultural, sério. E Deus é testemunha que eu já falava isso quando eu me converti. O meu amigo falava em missão transcultural, porque eu vou para povos não alcançados, eu vou para Cuba, entendeu? E aí eu falava, eu quero ser professor, porque eu via já que a galera era muito ruim de Bíblia no início da minha conversão. Porque eu ganhei uma gincana bíblica, velho. Eu era novo convertido e ganhei uma gincana bíblica na igreja. Porque eu sou bom? Não, porque a galera era muito ruim. Aí eu falava assim, não, gente, eu não vou nem deixar evangelizar, eu vou fechar a porta da igreja e vou ensinar a Bíblia para esses irmãos aí. Então, Deus é Bibo, testemunha que... cuidado, que Deus tem um senso de humor. Meu marido era professor na Fabapar, viu? Pastor de escritório. Não, pastor de visitar gente, mas bem intelectual. Sim. Tá aqui, sabe aonde? Trabalhando na roça. Plantando ensinando a Bíblia através da batata. plantação
Deus tem. Ó, cuidado, hein? Não diga nunca. Não, Não, eu mas não você é digo bênção, nunca. Deus te abençoe no seu ministério. Amém, amém. Não, eu não Deus digo te nunca, mas abençoe. assim, se depender de mim, né? Mas Mas não a gente tenta ouvir a voz, né? A gente tenta. Ó, esse Claro. ano talvez eu fosse visitar até uma missão dos ribeirinhos aqui do Brasil, que, cara, faz parte de povos não alcançados. A Uhum. verdade é essa, aqui no Nossa, Brasil. lindo. É. Mas ainda não Lindo, tô, lindo. ainda não marquei nada com o irmão lá, mas eu fui convidado assim. Mas como é que no Brasil, né, deu assim, tipo, cara, quem sabe eu vá lá. Mas mano, é missão hard também É nos hard. ribeirinhos. É, também é. Mas enfim, glória a Vivo, Deus mas pela teu galera. podcast chega nesses povos. Tá aí, ó. Você já Chega, tá indo pela chega. tua voz. Então tá Amém. tranquilo. Obrigado. Que assim seja. Gente, obrigado a todo mundo. Deus abençoe. E, ó, os links estão aqui na Amém, descrição obrigada. do vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.